A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento, Clínica Facine e Batatais Veículos. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar de procedimentos faciais que eu não faria aqui na companhia da doutora Carolina Facine. Gratidão pela participação. Boa tarde. Obrigada, Luciana. Espero que o tema seja muito relevante. Bom, é mais uma questão hoje, né, de se falar um pouquinho de procedimentos que são um pouquinho mais polêmicos. Sim. Né, e também de alguns que já não estão mais sendo utilizados. E para começar a discutir esse tema, nós temos algumas imagens. Vamos começar pelas imagens. Eu trouxe aqui umas imagens meio polêmicas, Sim. como você falou. Aqui é para a gente ver que a gente não deve tratar a flacidez com ácido hialurônico, preenchendo a face. Não, isso é um procedimento que eu jamais faria. A gente percebe que perde completamente a proporção. Exatamente, perde a proporção, as características individuais do rosto, né? A gente vê hoje pessoas com o mesmo padrão de volumização, então sempre uma bochecha grande, um lábio exagerado. Então, quando isso acontece, provavelmente a pessoa tinha um grau muito grande ali de flacidez dos tecidos, né? Que é puxar mesmo os tecidos e a pele demorar para retornar. E para essa pele ficar mais firme, foi se injetando para esticar ela. Então, isso não dá um aspecto natural, não traz um resultado legal. O ideal é a gente fazer um procedimento com bioestimulador de colágeno e não ácido hialurônico. E isso pode gerar ainda mais flacidez, não é? Porque você está forçando a pele, esse ácido vai ser absorvido depois e é um ciclo que não cada termina. vez você vai inflando mais esse balão. Isso no início da harmonização era um mito, né? Mas hoje a gente já tem alguns estudos que mostram que sim, que pode aumentar a flacidez com essa expansão do ácido hialurônico, esse exagero de produtos. E isso vem também acontecendo em pessoas jovens. Então, a pessoa jovem que inicia sim ali um tratamento com ácido hialurônico, mas que um volume muito além do que ela é recomendada ali inicialmente, é injetada no rosto, isso pode gerar depois um grau de flacidez na região, principalmente na região malar e região dos olhos, da olheira. Porque está forçando muito mais, que você não está de fato preenchendo, né? Você está mais que preenchendo, você está esticando o tecido desnecessariamente. Então, isso não favorece, não. Tá? Nem a beleza, nem a saúde ali do rejuvenescimento da área. Temos mais uma imagem, vamos à próxima imagem aí para discussão. Aqui, né, para representar que eu jamais faria botox para bruxismo, né? O que acontece? Muitos pacientes me procuram ainda para isso e vêm de outros profissionais, botox para bruxismo. O bruxismo, que é aquele apertamento dos dentes, né, o ranger também a gente pode falar, é um distúrbio de ação central. Então, é uma forma, né, como o corpo alivia a tensão, ansiedade. Como a pessoa que tem mania de balançar o pé. Isso, é mais ou menos isso, vamos falar. É um distúrbio de movimento do cérebro, de ação central. Então, não tem cura, né? A maioria, a gente vê um quadro em mulheres, a gente vê um quadro junto de ansiedade, muitas vezes depressão. Então, para aliviar, tem esse apertamento. Acontece que esse apertamento, além dessas causas, pode também ter a causa de oclusão, que é do posicionamento dos dentes, alterações articulares e alterações musculares. A gente tem padrões de face, né, que favorecem esse apertamento, né, que é o paciente braquifacial, que tem um rostinho mais achatado. Agora, o primeiro tratamento é a gente identificar a causa, né? Se é a oclusão, a gente também vai utilizar ali aparelho, mas o primeiro ali de início, para a gente aliviar essa articulação, é o uso de uma placa miorrelaxante. Uma placa convencional, simples da odontologia, mais rígida, uma placa rígida que vai aqui relaxar a articulação. Porque a pessoa
percebe que está fazendo ação, né? Porque o grande problema do bruxismo é que às vezes a maioria, pessoa sim. não percebe. Isso, a maioria sim. Então acontece que também o bruxismo severo, ele começa com sinais clínicos de desgaste dos dentes, dor, né, sintomas de dor forte aqui nessa região, do masseter, do músculo mais forte aqui da face, dores de cabeça. Então, geralmente, o paciente também só relata, só nos procura, a hora que já está num grau severo. E o primeiro tratamento é a placa. Se a gente não conseguir aliviar com a placa 80%, 90%, podemos pensar na toxina botulínica. Mas sempre é um tratamento em conjunto. Coadjuvante. O Botox, ele não trata bruxismo. Perfeito. Tá bom? Então é um procedimento que jamais faria. Bom, então vamos às perguntas dos nossos espectadores. Preenchi as olheiras e inchou muito após o procedimento. Tive que remover o produto. Existe outra alternativa de tratamento além do preenchimento? Sim. A gente vem preenchendo dentro da harmonização, né? Cada vez menos as olheiras. Porque é uma região que traz o edema. Se já tiver ali uma flacidez leve. Aqui a região é prejudicada, a drenagem da região é ruim, o músculo é muito aderido à pele, a gente não tem espaço aqui para colocar o produto. Então, como que a gente tem as outras opções para a gente melhorar o olhar, tratar a flacidez e deixar e retardar, né, um procedimento cirúrgico? Usando preenchimento com colágeno nessa região lateral da face, a região temporal. E também preenchimentos avançados de ácido hialurônico, bastante interessantes, nessa região superior da sobrancelha. Aqui. Né? É um procedimento, tem que ser muito bem feito, você já tem um resultado imediato e você consegue uma abertura do olhar e até elevação aqui da pálpebra superior com esse tipo de preenchimento. Fica sensacional. Então, assim, somente o preenchimento de olheiras a gente não utiliza mais, tá? É contraindicado. No mínimo, eu preciso abordar a região aqui da maçã do rosto, que é o que sustenta aqui o olho, para a gente poder preencher, senão eu vou ter complicações, em todos os casos. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Botox para bruxismo, né? A gente falou isso, né? Não deu resultado. Por quê? Você já explanou um pouquinho. Exatamente, né? Então, placa primeiro, Botox como coadjuvante, Isso. se for necessário. Isso. E ainda a gente pode ressaltar aqui, Luciano, que, por exemplo, o músculo o maior responsável pelo apertamento dos dentes é o masseter. A gente tem o temporal, o pterigórdio, mas o mais forte é o masseter. Então, ele é um músculo muito forte, né? Obviamente, você aplica a toxina, toda hora esse músculo contrai, toda hora você mastiga, ele contrai, você aperta por bruxismo, ele contrai. Essa toxina vai ter uma durabilidade muito inferior. Então, essas reaplicações, elas acontecem em torno de 2 meses. Financeiramente, em termos de resultado, não vale a pena. Somente em quadros muito severos, que aí a toxina vai agir também como um analgésico na região, que ela tem esse poder. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Sempre faço Botox na testa e ao redor dos olhos. Somente tratar essas áreas pode ser um problema? Sim. O que acontece? Um procedimento, hoje o tema é um procedimento que eu não faria, né? Gente, não existe a gente fazer aplicações de toxina botulínica, Botox, somente no terço superior da face. O resultado estético, né, de amenizar as linhas aqui da testa, ao redor dos olhos, é onde o paciente mais enxerga, é nessa região. Só que a gente precisa lembrar que o Botox, ele está muito mais que alisando a sua pele, ele está fazendo um controle da força muscular. Então, ao longo do envelhecimento do rosto, a gente tem músculos já determinados, muito bem estudados no seu comportamento aí durante o envelhecimento, que eles aumentam o poder de contração. E a maioria desses músculos que aumentam o poder de puxar o rosto são os músculos aqui, ó, que puxam o rosto para baixo. Então, os músculos aqui do pescoço, que se inserem toda nessa região, o músculo que puxa o cantinho da boca para baixo, são músculos que no envelhecimento se tornam mais fortes
e vão fazer com que o seu envelhecimento acelere. Então, a aplicação de toxina botulínica aqui na parte superior, essencial, mas também é essencial trabalhar toda essa região aqui como controle muscular. Esteticamente, às vezes a gente não vê muito um resultado, né? Mas é preciso que o paciente saiba que ele está ali fazendo um tratamento para o rejuvenescimento, que não é só um efeito ali, Cinderela, estético da toxina. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Fiz Skin Booster, mas não deu resultado. Será que não sou compatível com o produto? Primeiro vamos falar qual é essa ação. O Skin Booster, né, é uma marca de ácido hialurônico que a gente vamos interpretar aqui de uma forma mais fácil como um hidratante da face. É um procedimento tecnicamente simples, então muitas pessoas aí profissionais começam na harmonização fazendo o Skin Booster. Que é o mais simples, menos riscos, procedimento tranquilo. O problema é o resultado, que é inferior, porque a técnica não é aplicada adequadamente. Ele é mais sutil. Ele é mais sutil, só que você precisa trabalhar com quantidade de produto. Não adianta eu fazer Skin Booster com uma seringa e espalhar essa seringa em toda a face. Não é isso que a própria marca preconiza, né? E isso vem muito errado. O que eu mais escuto é que o Skin Booster não deu certo de outros profissionais. Então, a gente precisa trabalhar o Skin Booster em toda a face com quantidade de produto. Só que hoje eu não faria também esse procedimento de Skin Booster. Não uso mais há muito tempo na clínica. Porque ele é um colágeno direto, é isso? Exatamente. A gente tem produtos hoje muito melhores do que um Skin Booster. O colágeno, ele vai oferecer um resultado melhor com menos gasto. Então, o Skin Booster hoje é para áreas extremamente específicas, muito pontuais. Nada de fazer em toda a face. Última pergunta desse bloco. Vamos ao próximo espectador aí participando. Tem como arquear a sobrancelha sem ser com Botox? Tem sim, né? É como eu falei na primeira abordagem ali da região das olheiras. A gente consegue esse arqueamento com aplicações laterais, esticando a pele aqui, trabalhando toda a região aqui de órbita. E é um arqueamento natural, né? A gente tem que falar disso. Não é um arqueamento, é para devolver o arco que essa sobrancelha já tinha. Exatamente, para devolver uma anatomia que você ali antes tinha. Não é para você substituir uma cirurgia plástica quando você já está em grau avançado. Senão você vai ter um resultado completamente desfavorável à beleza. Assustador até, a gente pode falar. Vamos à próxima pergunta no tema de hoje. Utilizar preenchedores permanentes, né, como o PMMA, ainda é uma opção viável? Olha, não é uma opção viável. O PMMA, o polimetilmetacrilato, ele foi bastante utilizado no passado, quando nós não tínhamos as opções hoje de produtos seguros e reversíveis, né? E reabsorvíveis pelo corpo, como a gente tem hoje. O PMMA, ele é um bioestimulador de colágeno, tá? Ele é classificado como um bioestimulador de colágeno. O problema dele é que ele não vai embora do corpo. E por ele ser um bioestimulador de colágeno, ele vai criando um novo tecido ao redor dele. Então, ele vai ampliando a área que você injetou. Então, isso, a longo prazo, não é estético. Tem uma linha agora, né, pra gente falar aqui, que traz o PMMA de volta. A gente tem visto aí alguns estudos tentando trazer essas partículas de volta, mas claro que numa tecnologia muito mais avançada e num grau de espalhabilidade ali no rosto muito grande. O que isso quer dizer, né? Micropartículas de PMMA muito bem espalhadas para que elas, assim, não apareçam na face, não apresentem algum efeito e fiquem ali estimulando o colágeno o resto da vida. Só que isso ainda é muito novo, a gente ainda não tem nada concreto. Então, hoje a gente não usa. E sempre quando tem uma técnica nova, mais evasiva, não é, vamos dizer assim, é sempre bom esperar, né, para começar a ver resultado, como é que isso fica a longo prazo. Com certeza. De todos os produtos também, as marcas querem vender, né? Então, eles lançam um produto cada vez mais polêmico. A gente tem o PDRN hoje, que vem do esperma do salmão,
né? Então, eles já trazem isso, nossa, nossa, vem do esperma do salmão, como assim? Justamente para os pacientes e também os profissionais entrarem ali em foco e consumirem, começarem a trabalhar com ele ali na rotina clínica. Só que quando a gente vê em termos de resultado, a gente tem todo aquele respaldo científico de produtos antigos que se sobressaem. E muitas vezes, daqui a um tempo, a marca modifica a utilização do produto por complicações que vão surgindo. Isso acontece bastante, tá? Então, sim, é sempre bom a gente esperar o produto realmente ter um respaldo ali de segurança. Próxima participação, vamos ao próximo espectador. Qual a diferença de resultado, né, de um peeling e de um processo de estimulação de colágeno? Ótima pergunta. O peeling, ele vai trabalhar a qualidade da pele, tá bom? Exclusivamente de pele. Existem peelings um pouco mais profundos que conseguem atingir ali camadas mais profundas que vão sim melhorar quase até 100% ali em rugas finas ou rugas um pouco mais profundas. Mas peelings altamente agressivos, tá? Agora, o bioestimulador de colágeno, ele age além da pele. Então, ele age na pele, só que o foco dele também é a camada que está atrás da pele. E na sua espalhabilidade ali, ele tem contato com todas as outras camadas. Então, ele vai surtir efeito também na estrutura. Exatamente, na estrutura de todos os tecidos. Muito além de trazer uma pele mais espessa, mais firme, ele vai trabalhar também a flacidez muscular, a flacidez da gordura, a flacidez não da região óssea, mas ele também vai ativar ali uma série de reações químicas que vão retardar ali reabsorções e o envelhecimento da região. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. O peeling de fenol pode ser feito em pessoas que passaram por procedimento de harmonização? Sim, pode sim, tá? Não de imediato, né? Porque ele é altamente inflamatório e a gente tem produtos injetados também inflamatórios, mas sim. O peeling de fenol, ele é muito polêmico, né? Recentemente nós tivemos uma morte relatada. É um peeling que funciona, extremamente interessante. Ele tem envolvimento sistêmico, então tem que ser uma pessoa extremamente especialista nesse tipo de produto químico e ele entrega um resultado fabuloso. Só que você precisa ter a indicação para fazer esse produto, porque na recuperação da pele, né, e o pós ele é bem chato, a pessoa precisa mesmo tomar muito cuidado com a luz solar, ficar em casa até a recuperação da pele, vai trazer uma pele fina, tá? Ainda mais peelings repetidos. Fina, que pode ficar propensa, por exemplo, a um câncer de pele. Então, tem que ter a indicação para que tudo, ali o resultado do pós seja bastante favorável e traga também saúde para a pele, tá? E não é só beleza. Tempo, tem muitos cuidados de pós, Sim. que tem que ser seguidos à risca. À risca completamente. O peeling de fenol, a gente tem de Croton, são peelings profundos, que entregam resultados sensacionais de recuperação de peles bastante ali já envelhecidas, só que a gente tem que tomar extremamente cuidado com o profissional que está fazendo e o pós aí, tá? Seguir direitinho. Próxima participação, vamos a ela. No início da harmonização facial, vimos muitos exageros, né? Ainda existe uma busca para esse tipo de procedimento exagerado? E como você orienta aí os pacientes nesses casos? Legal, a gente estava conversando sobre isso, né? No início da harmonização, a gente teve muitos casos de exagero. Foi quase que um padrão ali de beleza, né, no início. Então, o pessoal estava descobrindo ainda o poder do ácido hialurônico, vamos volumizar o lábio, vamos volumizar aqui a maçã do rosto. Hoje a gente já tem aquela procura mais pelo natural. Então, eu quero colocar o produto e não quero parecer que estou com o produto, eu só quero manter o meu rosto, parecer um pouco melhor, amenizar linhas, estar com um rosto mais bem descansado. Então, essa é a minha linha, né? A gente ainda tem procura, né, por um lábio mais volumoso, uma coisa mais exagerada, mais marcante. Eu sou a favor dessa linha desde que combine com o paciente, tá? A gente fala muito da personalidade. A maioria das minhas pacientes lá não é essa linha, mas
a gente ainda tem procura. Sempre mostro fotos de resultados, como a gente vai orientar a pessoa de acordo com a sua personalidade, combina, não combina. E isso em todas as outras áreas estéticas, né? A gente tem aí pessoas que gostam de uma volumização maior, aumento do seio, que traz uma sensualidade maior, por exemplo. E isso é de acordo com cada também profissional. Então, tem profissional que vai seguir mais essa linha, um profissional que é mais cauteloso. E aí o paciente tem que procurar aquilo que combina com o profissional, tá? Então, eu sou do resultado mais natural. Mais uma participação, vamos a ela. Qual a importância da avaliação individualizada para garantir bons resultados? A avaliação individualizada é para que você não tenha o mesmo rosto de todo mundo. Então, é muito mais que fotografias, muito mais que uma simples conversa. A gente precisa medir, né, utilizar ali a cefalometria, medidas faciais, para a gente equilibrar as estruturas do rosto e manter as suas características ou esconder algumas características que a gente não gosta e chamar atenção para algumas outras que você já gosta. Então, essa atenção individualizada é uma abordagem que vai muito além ali de 30 minutos de consulta, de uma avaliação por fotografia. Eu tenho pavor de avaliar paciente por foto. A gente precisa ver a movimentação do rosto. Não adianta ser bonita, séria. A gente precisa ser bela, né, ao falar, ao conversar, na sua posição, na sua postura, né, natural, social. A gente trabalha isso também. Então, lá na clínica, eu converso muito com as pacientes disso. Muitas vezes a gente faz um contorno melhor aqui, só que a paciente, a pessoa tem o hábito de ficar assim, ó, nessa postura, que é a postura aqui nossa, ó, da maioria hoje de celular. Uhum. Então, tudo isso é trabalhado junto também com a personalidade, como eu falei para vocês, da pessoa. Uma pessoa mais tímida, a gente vai com mais cautela, uma pessoa que já gesticula mais para falar, que ela é mais extrovertida. A gente já pode trabalhar algumas áreas ali, combinando com as características dela e não ficando com o rosto de todo mundo igual, tá? Esse é o objetivo dessa atenção individual. Mais uma pergunta, vamos lá. Pessoas com quadro alérgicos podem fazer harmonização? Sim, mas esse quadro tem que estar controlado. Então, por exemplo, vamos falar aqui, alergia, né, problemas autoimunes. Asma, por exemplo, um paciente que tem asma, pode fazer? Pode sim, desde que esteja controlado. Um paciente que tem muita alergia, o que eu mais recebo, de produtos, de cosméticos, morrem de medo. Esses produtos que a gente injeta na face, gente, a relevância de acontecer uma alergia é muito baixa. Tá? É de 0,0001%, vamos falar dessa forma. Isso em estudo científico a gente tem essas informações, porque os produtos são seguros, são muito bem estudados. Mas isso você precisa, né, procurar um profissional e utilizar produtos recomendados, reconhecidos, autorizados pela Anvisa, porque nós temos aí um comércio que rola sem autorização. Então, tudo isso trabalha para você ter ali uma saúde, resultados favoráveis e seguros. Reações alérgicas são extremamente raras. Eu trabalho com harmonização há 10 anos. Eu nunca tive um problema de reação alérgica, tá? A gente nem prepara o paciente. Então, é muito raro mesmo, esses produtos apresentam segurança. Mais uma participação, vamos a ela. Posso alterar as proporções do meu rosto na harmonização para me parecer com alguém que admiro? Pode sim, tá? Pode. Você pode ter os lábios da Angelina Jolie, só que tudo dentro de um limite, né? A gente vê distúrbios aí. Vai combinar com esse rosto? Acho que é a primeira pergunta, né? A gente vê aí uma série de distúrbios estéticos mesmo. A gente tem aquele Ken humano, né? A mulher Barbie. Então, isso já é uma alteração, ali um problema muito mais psiquiátrico, psicológico. Mas sim, você consegue ali ter algumas estruturas, não o rosto completo, semelhantes a alguém que você goste. Eu até muitas vezes peço para me trazer uma foto. Traz uma foto do que você acha belo, porque às vezes o meu padrão não é o seu padrão.
né? A beleza é muito influenciável, né? Por cultura, por gostos individuais. Então, muitas vezes eu peço a foto. Agora, idêntico, não tem jeito, tá? Só nascendo mesmo. Mais uma participação, vamos a ela. Fiz preenchimento com produtos permanentes há alguns anos. Posso fazer correções com os produtos absorvíveis que a gente tem hoje? Sim, os produtos permanentes que a gente tem hoje, a gente tem o PMMA e a gente pode colocar aqui como silicone, né? Mas hoje a gente consegue fazer a remoção do silicone, em comparação ao PMMA é um pouco mais complicado. A gente pode sim utilizar outros produtos, só que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente pode causar ali uma reação inflamatória na região, principalmente com o PMMA. Agora, região que tem o silicone, eu tenho visto muito a colocação de silicone na região de queixo. Eu não consegui ver até hoje um resultado natural e favorável, tá? Vou ser bem sincera aqui, mas a gente consegue tratar áreas laterais ou em outro plano de aplicação, tá bom? Então, um bom cirurgião plástico para ele colocar ali na região que a gente consegue depois trabalhar com ácido hialurônico ou até mesmo toxina botulínica. Penúltima pergunta de hoje, vamos a ela. Posso fazer procedimentos de harmonização durante a gestação? Não, não pode, tá? Muitas pessoas ainda fazem, a gente não tem estudos mostrando, faz mal, faz bem, não vai afetar o seu bebê, e a gente nunca vai ter esse tipo de estudo, porque não tem como a gente fazer esse teste, né? Durante a gestação e a amamentação, a prioridade é o bebê. Provavelmente, por tudo que o Botox, por exemplo, que elas querem muito, por toda a tecnologia, né, que esses produtos apresentam, não vai ter um problema, não tem. Só que tem aquela chance que pode acontecer um problema. Então, não é recomendado, tá? Não pode fazer durante a gestação. Amamentação, toxina botulínica, dependendo do seu período de amamentação. Agora, o ideal é o seu tempo ali somente mesmo para a criança, para ela não correr nenhum risco, que se você precisar tomar uma medicação, tiver uma complicação, não afetar a saúde do bebê. Até porque o corpo altera nesse período. Com certeza. E fazer qualquer modificação, você perde a referência do que você está fazendo. Exatamente. A gente, foi até bom você falar isso, Luciano, porque a gente tem uma taxa hormonal totalmente diferente, então a pele fica muito mais propícia a manchas, e só de você ali fazer uma aplicação de um simples Botox, você pode sim ficar pigmentada ali para sempre. Então, o ideal é que se espere, é só uma fase e vai passar. Última pergunta do programa de hoje, vamos a ela. Posso alterar as proporções do meu rosto na harmonização? Não, essa já foi. Já foi. Né? A gente tem aqui, a última isso. Tenho que interromper o uso de cosméticos, maquiagem e cremes nos primeiros dias após os procedimentos de harmonização? Interromper? Não tem, tá? Depende também do quanto você fez esses procedimentos. Mas a maioria você vai seguir com a sua rotina normal. Agora, lógico, se você fez um procedimento invasivo de pele, você vai ter que seguir uma recomendação ali mais específica. Se você, deixa eu pensar aqui, algum procedimento cirúrgico, então seguir as recomendações. Mas a maioria dos produtos de injeção é para que você continue sua vida normal, para que você saia ali do consultório e vá na academia, vá trabalhar e siga a sua rotina, tá? Perfeito. Temos mais tempo? Não temos? Temos. Você quer encerrar com alguma coisa? Não, perguntas já foram todas. Eu trouxe aqui uma listinha, né, de procedimentos que eu não faria. Vou citar rápido, tá bom? Procedimentos que você ganha de brinde. Isso está acontecendo muito. Então, você vai numa clínica, você ganha uma sessão de laser. Gente, atenção, cuidado. Ultrassom microfocado em apenas uma região. Ele não vai trazer resultado. O ultrassom microfocado, que está em alta aí de trazer essa tecnologia, os profissionais alugam, ele precisa ser aplicado em toda a face, tá? A gente não realiza mais em região de pálpebra por riscos, então a gente precisa lembrar que existe toda uma anatomia que se sobrepõe, resultado é no rosto completo, incluindo aqui a face e o pescoço, tá bom? Peeling de fenol nós já falamos, fios faciais,
não faria fio facial de PDO, tá bom? Que também aí está em alta, porque a degradação desse fio é muito mais acelerada do que um bioestimulador de colágeno que injeta. Então, a longo prazo aí, você dentro de um mês, esse fio, essa potência em produzir colágeno vai se reduzir bastante, tá bom? Então, não faria, não trabalho mais. Skin Booster, já falei também. Tratar melasma com aquecimento. Então, melasma... Tô passando muito? Não, pode ir. Então, melasma, né, pessoal? Que é aquela mancha bilateral na face, escura, que é ativada aí, com a exposição da luz solar. O tratamento, pessoal, não pode aquecer, inflamar mais essa mancha. A gente tem que utilizar ali tecnologias que desinflamem. E aí sim, trabalhar ali com cremes, protetor solar. Então, desinflamar essa área. Não realizar, deixa eu falar aqui, tecnologia. CO2 fracionado para tratar melasma, pelo amor de Deus, tá? A gente não trata dessa forma. Preenchimento, já falei. Cirurgia também para tratar a flacidez. A gente tem hoje graus avançados de flacidez, aí sim, é só cirurgia, mas a gente tem algumas avaliações ali que está médio essa flacidez, e aí a gente consegue fazer uma abordagem com colágeno, que traz bastante resultado a longo prazo. E natural. Natural, tá bom? Pra gente saber, eu falo muito, viu? Vai lá, Carol. Pra gente saber o nosso grau de flacidez, principalmente da região do pescoço, é só vocês, puxarem a pele e soltar. Se ela demorar para ficar normal, do jeitinho que estava, esticada, 3 segundos, você já precisa ali de um bioestimulador de colágeno, de um tratamento completo, tá? É assim que a gente avalia o grau ali de elastina e colágeno na pele, muitas vezes. Perfeito. Gratidão sempre pelas orientações. Eu espero que a gente tenha estimulado ainda mais a curiosidade das pessoas. Espero que tenha ajudado bastante gente. É isso. Bom, Pergunte ao Doutor de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Nas próximas semanas estou de férias, né? Mas temos equipe substituindo aqui na coordenação do programa. Nos encontramos nas próximas edições de Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Facine e Batatais Veículos.